Diante dos desafios da vida cristã, às vezes nos perguntamos como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil. A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se abala diante das diversidades, mas com perseverança, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Ao estudarmos esta lição, reflitamos sobre o nosso papel como igreja e sobre como podemos buscar essa mesma capacitação para impactar o mundo ao nosso redor. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar hoje com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário do dia que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos para a nossa querida aula da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD Classe dos Adultos, que nesse trimestre, comentada pelo pastor Lianai Cabral, traz como tema a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Reforçando que nesse trimestre nós estamos estudando do capítulo 1 ao capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que acaba sendo uma continuidade do trimestre passado, que foi o Evangelho de João, dentro da organização da nossa Bíblia Sagrada, não é? Então, irmãos, hoje nós vamos para a lição 4, que será ministrada no dia 27 de julho de 2025. Para você que já é nosso inscrito, a paz do Senhor, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, é um privilégio tê-lo conosco. Deixe nos comentários aqui quanto tempo que você está seguindo a gente aí, quanto tempo que você é inscrito, quantas aulas desse trimestre você já acompanhou, desde o trimestre passado, do outro. Deixe seu comentário, deixe seu nome, tá bom? Diga aí a sua cidade, a sua igreja, dê uma paz do Senhor de crente aí. Se você já é nosso inscrito há algum tempo, deixe aí seus comentários para mim te responder para a gente conversar. Mas para você que é inscrito, também vale, tá bom? Deixar o seu like, não apenas assista, gente. Se todo mundo que assistisse deixasse um like, ajudava bastante o canal. Vamos acabar com esse preconceito que as pessoas falam que é ganhar curtida. Gente, o like, a curtida, ele ajuda com que o YouTube faça com que os nossos vídeos seja mais divulgado. E se a gente trabalha aqui no YouTube, a gente espera isso. É claro que o crescimento para a glória de Deus, para que a palavra dele avance, chegue a mais lugares, a mais locais, através do YouTube. Então, se você é inscrito também, deixa o seu like e não esqueça de compartilhar, tá bom? Tá chegando hoje, não é inscrito, primeiro eu quero saber de você o seguinte: como você encontrou a gente? Pesquisando? Através de algum amigo que enviou, num grupo no WhatsApp? Como você encontrou esse canal? Deixa aqui pra gente nos comentários que eu preciso saber, tá bom? E vou te fazer esse convite, se inscreva. Talvez você até está assistindo outras aulas e ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque aí você vai ser notificado de todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E também compartilha, joga no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? E comenta, se você está se inscrevendo hoje nessa aula, deixa escrito aí, me inscrevendo, tá bom? Deixa o seu nome, deixa a sua cidade também. É muito importante eu conhecer vocês e a gente dialogar. Isso é muito bom, agradeço àqueles que sempre têm comentado. Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom, irmãos? Não esqueça que lá na descrição tem link com dinâmica para você, com subsídio, tá? Caso dê algum erro, porque no último vídeo pessoas relataram que o link deu erro, não tem problema. É só você entrar para o nosso canal no Telegram ou para o nosso grupo no WhatsApp e aí você vai receber os mesmos materiais que a gente coloca à disposição no Drive, tá? Que é o link da descrição, tá bom? Mas vai na descrição porque também tem nossas redes sociais para você conversar com a gente também, para você seguir a gente lá. No Facebook, no Instagram, a gente coloca a leitura diária. É muito bom, tá bom, gente? Segue a gente no Telegram. É especial que você siga a gente, você vai entender por que. Eu vou te dar um recadinho no meio dessa aula e você vai entender por que é importante que você se inscreva no nosso canal no Telegram e também é muito importante que você entre para o grupo no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco eu te explico melhor. Vamos entrar para a aula. Antes disso eu quero orar com você, como sempre. Vamos iniciar orando e não me deixe orar sozinho, tá bom? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida dessa pessoa que está do outro lado desse computador, desse tablet, desse celular, dessa televisão, essa pessoa que abre as portas da casa dela para que nós possamos entrar com a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos inspire, que seja uma boa aula, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.
E juntos, claro, sempre seguiremos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição anterior, que obviamente foi a lição 3, nós estudamos uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E a lição da semana passada expôs a importância da pregação das Escrituras. Também demonstrou como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E nos orientou a incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Hoje o tema da nossa lição será uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa que é a lição 4 desse trimestre abençoado, esse trimestre que está tão rico, tão abençoado. E essa lição tem como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante que essa frase, foram cheios do Espírito Santo, geralmente em Atos dos Apóstolos ela tem uma continuidade, e falaram em outras línguas. Aqui a continuidade é, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não adianta ser cheio e somente falar em línguas. Você precisa ser cheio para pregar a palavra. Precisa ser cheio para que outras pessoas venham a ser cheios também através da pregação de uma palavra poderosa com ousadia. A verdade prática diz que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Portanto, aqui há 3 marcas centrais da igreja cheia do Espírito Santo: resiliência, intercessão poderosa e ousadia. O verbo para cheia, ou encher, é pleró, que significa encher completamente, ou preencher até a borda. É o termo, a expressão usada em Atos 2,4, que é utilizada para descrever a ação inicial do Espírito no Pentecoste. Então, a plenitude espiritual não é opcional, para a igreja, mas é essencial. E no Antigo Testamento, a palavra hebraica ruach, que significa vento, ou sopro, ou espírito, aponta para a atividade vivificadora de Deus. Lá em Gênesis 2,7, por exemplo, quando Deus sopra o fôlego de vida. Em Ezequiel 37, do 1 ao 14, o vento que sopra no vale dando vida aos ossos sequíssimos. E no Novo Testamento essa palavra é pneuma, que carrega o mesmo peso teológico, sendo o Espírito Santo a força vital da igreja. A palavra grega para aflição, que é lipsis, que significa pressão, tribulação, aflição. Em João 16,33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. As tribulações são normais na jornada cristã, mas nunca sem propósito. A igreja primitiva entendeu isso claramente em meio às perseguições, açoites e prisões, permanecendo assim firme. A leitura diária, na segunda-feira, Mateus 10, 19 e 23, suportando as provações. Na terça-feira, adorando no Espírito, Efésios 5, 18 e 19. Quarta-feira, Atos, capítulo 13, versículo 9 e versículo 10, autoridade espiritual. Quinta-feira, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 11 e 12, poder sobre o pecado. Na sexta-feira, o título é a capacidade de amar, Romanos, capítulo 5, versículo 5. E sábado, orando com poder, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Então, gente, a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia, como diz a nossa verdade prática. Os primeiros cristãos, diante da perseguição, eles não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Assim, aprendemos que uma igreja cheia do Espírito não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver isso. Antes de entrarmos aqui, vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 4, do versículo 24 até o versículo 31. Atos, capítulo 4.
E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém havia experimentado um grande avivamento que veio com o derramamento do Espírito no Pentecoste, em Atos capítulo 2. Posteriormente, o encarceramento dos apóstolos provocou uma sequência de fatos que demonstraram que o fogo do Espírito não se havia arrefecido, nem tampouco se apagado. Na verdade, houve uma reação organizada e coordenada por parte do clero daqueles dias para barrar a ação da igreja. Não houve, contudo, êxito nesse intento, porque a igreja ainda estava impulsionada e preparada pelo poder do Espírito. O que observamos nesse texto é uma igreja totalmente determinada, firme e perseverante. O expositor William Barclay comenta: nesta passagem encontramos a reação da igreja cristã no momento de perigo. Poder-se-ia pensar que quando Pedro e João regressassem e contassem o que lhes tinha acontecido, uma grande depressão ter-se-ia abatido sobre a igreja, ao considerarem os problemas que tinham pela frente. Mas o que nem sequer lhe passou pela cabeça foi o fato de terem de obedecer ao Sinédrio e deixar de falar de Jesus. Pelo contrário, vieram-lhes à mente grandes convicções e uma onda de força surgiu em suas vidas. Em primeiro lugar, eles estavam convencidos do poder de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, estava ao lado deles. Uma vez, o enviado do Papa ameaçou Lutero com o que lhe aconteceria se persistisse na sua atitude, e avisou-o que todos os que pareciam estar com ele iriam abominá-lo. A palavra do Papa foi: onde estarás então? E então, como agora, respondeu Lutero: nas mãos de Deus. Para os cristãos, aquele que está conosco é maior do que todos os que podem estar contra nós. Em segundo lugar, uma lição que a gente pode tirar desse texto é que eles estavam convencidos da futilidade da rebelião humana. A palavra que traduzimos por rugir, no texto, porque rugem as nações, é usada para designar o relinchar de cavalos espirituosos, dão coices e abanam a cabeça, mas acabam por submeter-se à disciplina das rédeas. Assim, os homens podem fazer gestos de desafio contra Deus, mas Deus prevalecerá sempre. Em terceiro lugar, eles trazem à memória a lembrança de Jesus. Lembraram-se de como ele tinha sofrido e como tinha triunfado, e essa memória restaurou-lhes a confiança, pois basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Em quarto lugar, eles pediram a Deus que lhe desse coragem. Não procuraram enfrentar a situação confiando nas suas próprias forças, mas procuraram o poder que está acima de tudo. E em quinto lugar, o resultado foi o dom do Espírito. A promessa cumpriu-se, e eles não ficaram desamparados. Receberam a coragem e força necessária para testemunhar, quando o seu testemunho poderia levar à morte. Então, como observou Berkeley, mesmo diante do perigo de serem mortos, aqueles crentes não se intimidaram. Capítulo 4, 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que a Deus. Isso mostra a atitude de uma igreja convicta de fé e firme nos seus valores. Ser perseverante, portanto, não significa aceitar as circunstâncias passivamente, nem tampouco ter uma atitude quietista, ou seja, indiferente, diante das adversidades. Significa, sim, agir na força do Espírito Santo, tendo como lastro das suas ações a orientação da palavra de Deus, mesmo que isso signifique, como foi no caso aqui, enfrentamento. Esse fato fica bem evidente quando vemos o apóstolo Pedro opondo-se ao Sinédrio, que era a autoridade governamental judaica naqueles dias. Então, meus irmãos, vamos ver o nosso mapa mental
palavra-chave desta lição é Espírito Santo. Como vimos mais ou menos aqui, né? A expressão Espírito Santo no hebraico é Ruach HaKodesh, que une duas ideias centrais. Ruach significa vento, como nós vimos, sopro, o fôlego, e aponta para o mover vivificador de Deus. O HaKodesh, que é santo, comunica separação, pureza e santidade absoluta. Ele é, portanto, o sopro separado e santificador do Deus Altíssimo que habita entre os homens para santificá-los. E no grego é o pneuma hagion. No Novo Testamento, esse termo pneuma, né, que reforça a mesma ideia. Pneuma também pode significar vento ou espírito. E hagion, que é santo, traz a noção de consagração e pureza. A doutrina do Espírito Santo, portanto, está centrada não apenas em suas ações, mas em sua natureza divina e santificadora. Os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Em segundo lugar, é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Em terceiro lugar, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. O primeiro tópico tem como tema uma igreja perseverante, com 3 subtópicos. Subtópicos 1, suporta o sofrimento. Uma igreja perseverante, em segundo lugar, não negocia seus valores. Em terceiro lugar, uma igreja perseverante está convicta de sua fé. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Subtópico 1, orando com propósito. Subtópico 2, orando em unidade. E subtópico 3, orando fundamentada na palavra de Deus. E o tópico 3, uma igreja ousada no seu testemunho. Subtópico 1, ousada para enfrentar oposição ao Evangelho. Segundo subtópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. E o subtópico 3, ousadia na exposição da palavra. A nossa introdução diz que nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, do 24 ao 31, no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação, conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder. Por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se torna relevante para o mundo. O primeiro tópico da nossa lição traz uma igreja perseverante. Subtópico 1, suporta o sofrimento. Subtópico 2, não negocia seus valores. E subtópico 3, está convicta de sua fé. Subtópico 1, suporta o sofrimento. Então, após a cura de um homem coxo e a pregação de Pedro na Porta Formosa, Pedro, tanto Pedro quanto João, foram levados presos, em Atos capítulo 4, versículo 3, e depois liberados, porém foram proibidos de pregar o nome de Jesus, Atos 4, 7. Foram ameaçados, mas eles estavam decididos a não cumprir a ordem das autoridades. Eles estavam decididos a pagarem o preço por anunciar o Evangelho. Eles estavam dispostos a enfrentar todo um sistema por amor a Jesus. Portanto, eles agiam com perseverança. E isso só foi possível porque Pedro, que falava tanto por si, pelos apóstolos, e assim representava a igreja, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito no sopro de Jesus antes de subir, em João 20, 22, como nós vimos no trimestre anterior, regenerando, Ele foi batizado no Espírito em Atos 2, versículo 4. Ele foi revestido novamente de poder. Isso mostra, aqui no capítulo 4, versículo 8, isso mostra também que a Igreja de Cristo deve buscar continuadamente o enchimento do Espírito Santo. E assim, poder suportar e vencer os sofrimentos e perseguições. O batismo com o Espírito Santo ele não termina no dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas você pode ser sempre renovado, enchido. Então, é interessante aqui também nós observarmos que o enchimento não os livrou do sofrimento, da perseguição.
Então é importante entendermos que a vida cristã inclui o sofrimento. Essas teologias que prometem uma vida isenta de dor e perseguição, como por exemplo algumas vertentes da teologia da prosperidade, isso é contrário, essas teologias são contrárias ao testemunho unânime das Escrituras na história da igreja. Tá? A sã doutrina prepara o crente para a realidade da batalha espiritual e não para uma utopia terrena. A menção aqui que Pedro, né, de novo no versículo 8, foi cheio do Espírito Santo, é crucial, porque no livro de Atos a plenitude do Espírito está quase sempre ligada à capacitação para o testemunho corajoso. Por exemplo, no caso de Estevão, no caso de Paulo e de tantos outros. Né? Não se trata de um sentimento interior, mas um revestimento de poder para uma tarefa específica. É a promessa de Jesus se cumprindo, em Atos 1:8. E receberei sobre vós a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, a disposição dos apóstolos para sofrer está fundamentada na teologia da cruz. O sofrimento por causa do Evangelho não é um acidente ou um sinal do desfavor de Deus, mas é uma identificação com Cristo. É o privilégio de participar do sofrimento de Cristo, conforme o próprio Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Pedro, mais tarde, ele vai escrever sobre isso, lá em 1 Pedro 4, 12 e 13, quando ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, gente, o poder do Espírito, ele não serve primariamente para evitar o sofrimento, mas para nos sustentar e nos fazer frutificar através dele. Então fica essa preciosa lição na primeira parte. Olha como a igreja suporta as provas e sofrimentos. Primeiro, tá aqui o cartaz, está bonito, está bem elaborado. Ele não é só bonito, né? Mas ele também tem um conteúdo muito bom. E primeiro escuta esse recadinho que eu vou te dar aí, para a gente voltar aqui para esse recadinho rápido, tá? De 1 minuto. Só para você descobrir como você pode ter acesso a todo esse material aqui, tá bom? Rapidinho a gente volta aqui para vermos como a igreja suporta as provações e sofrimentos. Você quer ter acesso a não só esses slides, porque uma coisa, você vir aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original, e além desses slides você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da EBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então, gente, a igreja suporta, tá? De uma maneira única. Mas o sofrimento, vamos lá, é o pátema, que tem um significado, vou sempre frisar, tá, gente? Eu não sou especialista em grego, a gente tenta. O significado é experiência dolorosa, aflição, angústia, sofrimento físico ou emocional. A igreja está submetida a tudo isso. A raiz da palavra está relacionada a patos, que é paixão. Daí também a palavra compaixão. Isso mostra que sofrimento no grego carrega a ideia de experiência intensa e profunda. Tá? E provas. A igreja também está submetida a provas, que é o peirasmos, significando tentação, provação, teste de caráter, situação que revela fidelidade ou revela fraqueza. Uma observação. O peirasmos não é só coisa ruim. Deus usa o peirasmo para revelar quem está aprovado. Ele testa não para destruir, mas para lapidar. É só você lembrar, por exemplo, de Abraão, sacrificando seu filho. Aquilo foi um teste, foi uma prova, não é? Então, como a igreja suporta as provas e sofrimentos? Primeiro, ela é fortalecida com o poder interior, o dinamis, que foi prometido lá em Atos 1:8, o poder do Espírito. Segundo, ela entende o propósito por trás da dor. Pelo amor de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo entende.
Terceiro, ela se alegra meio em lágrimas com alegria espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a alegria do Espírito, a paz que Jesus prometeu. E, em quarto lugar, ela é consolada e animada pelo Espírito, pelo Paráclitos. E a frase aqui do pastor Joiade Serra: a igreja que é cheia do Espírito não afunda nas tempestades da vida. Ela se fortalece nelas, porque cada lágrima se torna combustível da fé. Então, no subtópico 2, essa igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Eu falo que esse trimestre vai confrontar, tá, as atitudes de muita igreja, tá? Vai confrontar muita gente, porque, vamos lá, olhando para essa igreja, será que somos fiéis aos valores? A gente tem que fazer essa reflexão. Quantas igrejas já negociaram seus valores? Quantas igrejas já negaram a sua fé por causa de um sistema corrupto? Se envolveram em política e esqueceram do cristianismo, do evangelho, da palavra. Vamos lá, gente. Ó. Quando os líderes religiosos proibiram os apóstolos de falarem sobre Cristo, a resposta foi clara: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido. Por quê, gente? Esses valores são inegociáveis. E, portanto, uma igreja genuinamente cristã não quebra princípio, não se vende, não nega a sua própria fé, mesmo quando isso confronta a sociedade e até mesmo os que estão na autoridade. Eu vi gente se titularizando pastor subindo em carro elétrico no carnaval para orar pelo desfile das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro, dizendo que o carnaval não é do diabo. Gente que leva mais político para o púlpito do que a palavra. Gente que negocia valores, princípios, gente. Então Deus, ele não exige. Vamos falar uma coisa aqui interessante? Eu vou te dar um recado quando eu finalizar esse comentário aqui, porque, gente, eu trabalhei bastante no comentário dessa lição. E eu estou disponibilizando esse material para você gratuitamente. Tá? Você está vendo eu lendo aqui no computador, mas esse comentário é nosso, é a gente que fez, é um comentário do canal Colégio do Discípulo. E ele está, particularmente, tá muito rico, tá muito bom e eu quero compartilhar com você. Mas vamos lá. Olhando a igreja em Jerusalém, a situação de Atos 4, fica bem claro o seguinte: Deus não exige que as pessoas obedeçam ao governo civil quando essa obediência implica em desobedecer de forma direta uma ordem do próprio Deus. Esse princípio é indicado em várias passagens nos trechos da narrativa bíblica. E encontramos um exemplo claro no início da igreja. Depois de Jesus ter ordenado aos apóstolos que pregassem o evangelho, o Sinédrio, que era a autoridade governamental judaica, prendeu alguns deles e ordenou que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Atos 4:18. Os apóstolos Pedro e João responderam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, no versículo 20. E posteriormente Pedro declarou: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Trata-se de uma afirmação clara do princípio de que Deus requer que seu povo desobedeça ao governo civil nos casos em que a obediência do governo implica em desobediência direta a Deus. Porém, deve ser observado com muito cuidado, entretanto, que essas palavras não devem servir para alimentar algum ativismo político, pelo amor de Deus, acreditando que é a base bíblica que justifica todo e qualquer tipo de desobediência civil. A Bíblia manda obedecer às autoridades. Agora, se o governo autorizar o aborto, nós como igreja temos que apoiar isso? Se o governo aqui, que é um país teoricamente laico, proibir a pregação do evangelho, nós temos que obedecer isso? Então, gente, as escrituras não têm o propósito de autorizar nenhuma ideologia de natureza política ou religiosa para se opor ao governo civil pelo simples fato de discordar dele. Não é pegar igual o crente que a gente vê hoje, não concorda com o governo e aí quer desobedecer, e não é isso. Agora, nós não podemos obedecer ao governo quando ele desobedece a palavra. A igreja de Jerusalém, eles colocaram o caso na balança. E, obviamente, eles não poderiam obedecer aos homens e desobedecer a Deus. Portanto, uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Nós temos países aí que a pregação do evangelho tem sido realizada por pessoas que são consideradas como criminosos por desobedecer o Estado. São presos, são açoitados, alguns são mortos, porque é proibido pregar o evangelho.
Então, gente, essa igreja perseverante não pode negociar os seus valores. Lembremos-nos da promessa de Jesus. Qualquer um que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai, que está no céu, em Mateus capítulo 10, versículo 32. Vamos a um recado, esse é mais rápido do que o outro, tá? São segundos só de um recadinho bem básico, que eu quero que você aproveite desse comentário que a gente fez especialmente para você, e a gente volta para o subtópico 3. O material que eu estou passando aí para você na tela, esse é o nosso comentário da lição. Então, todas as lições você tem um comentário completo. Olha, a gente capricha, a gente tenta fazer o melhor, ver, olha como que é bem trabalhado, tá? É tópico por tópico, não tem nada aí repetido na revista. A gente busca aprofundar ainda mais o assunto da revista. Você quer ter esse comentário, é um esboço pronto para sua lição. Gratuitamente, se inscreve no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, tá bom? Então o link está na descrição para você ir lá e se inscrever. Então, no subtópico 3, essa igreja perseverante ela está convicta de sua fé. Então, em continuação, a sua resposta ao Sinédrio, Pedro ele traz uma afirmação interessante. No versículo 20, que eu já até citei, mas eu fiz questão de repetir aqui, por quê? Ele diz no versículo 20, por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? E o que isso mostra? Isso mostra que a igreja trazia consigo, ainda atrás, né, claro, marcas visíveis da ação de Deus. A multidão passa a crer pelo que ouve e pelos sinais visíveis. Hoje temos uma parte da teologia que defende o cessacionismo, mas a igreja ainda manifesta dons espirituais, sinais visíveis e experiências dentro da palavra de Deus que faz com que vejam a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A referência de Pedro e João àquilo que viram e ouviram inclui suas experiências com Jesus, acrescentado ao que testemunharam desde a fundação da igreja no Pentecostes. Em suma, eles tinham sido testemunhos oculares de muitos atos reveladores de Deus. As pessoas criam no que ouviam e viam, como por exemplo no caso dos samaritanos. Lá na frente em Atos 8,6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E esse verbo, que é traduzido como vimos, ele tem uma riqueza de significados que vai além do ato físico de enxergar. Na Bíblia, essa palavra é usada não apenas para descrever a visão física, mas também para transmitir conceitos de percepção, compreensão e conhecimento. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele está se referindo não apenas a enxergar com os olhos, mas a ter um entendimento espiritual e uma comunhão íntima com o Criador. Portanto, ao estudarmos as Escrituras, devemos buscar não apenas ver com os olhos, mas também compreender com a mente, com o coração, e assim conhecer mais plenamente a vontade de Deus para nossas vidas. Era um dos segredos da igreja de Jerusalém. Elas conheciam Deus, elas tinham convicção de sua fé. As ações eram testificadas pelos sinais. Então, gente, a igreja de Cristo é uma igreja convicta de sua fé. Tá bom? Se não é convicta de sua fé, não é uma igreja perseverante, não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Tá bom? Então, como resumo, a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Vamos então passar para a segunda parte, porque o tópico 2 vai mostrar uma outra característica da igreja cheia do Espírito Santo. E aqui, professor, cada tópico que você entrar é um objetivo da lição. O objetivo aqui é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Então, esse tópico vai mostrar o seguinte: uma igreja que ora com poder. Subtópico 1, orando com propósito. Subtópico 2, orando em unidade. Subtópico 3, orando fundamentada na palavra de Deus. Subtópico 1, orando com propósito. É certo que a oração da igreja no contexto de Atos 4, tem como propósito pedir a Deus ajuda para enfrentar um problema, que era a ameaça das autoridades do Supremo Tribunal Judeu. Porém, alguns detalhes dessa oração chamam a nossa atenção. O primeiro é o fato de que a oração não se inicia com pedido, mas sim exaltando a grandeza de Deus, do versículo 24 ao versículo 28. Outro detalhe importante é o fato de que eles não oraram para que Deus os tirasse do problema, e sim para que Deus os ajudasse a enfrentar o problema, os capacitando para tal. No versículo 29. O outro detalhe
é que eles entendiam bem a missão da igreja e estavam dispostos a não abrir mão de cumpri-la. Só que para isso, eles precisavam de um revestimento do Espírito. E isso só seria alcançado mediante a oração. Percebemos também nessa oração que o propósito da igreja é que Deus glorificasse o nome de Jesus através deles. Versículo 30. Sendo assim, eles não estavam orando por benefício próprio. Eles estavam buscando glorificar o nome de Jesus através do evangelismo de poder. Então notemos que a igreja ela era objetiva no que precisava. E assim ela orava com propósito. Ela não orava com repetição de palavra. Não era apenas petições. Não era uma oração vaga. Era uma oração com sentido e objetivo. Então vamos aqui ver como ora uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito não mendiga a bênção. Ela ora como filhos que sabem quem é o Pai. Em primeiro lugar, ora com fervor e intencionalidade. A base aqui é Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Não é oração mecânica, é intensa, é cheia de propósito e paixão. A igreja não ora por orar, ora esperando resposta, gente. Em segundo lugar, ora com dependência total do Espírito. Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração dessa igreja não se baseia em fórmulas, mas em submissão ao Espírito. Às vezes é com palavras, às vezes é só com gemido, mas sempre com profundidade. Em terceiro lugar, ora com unidade. Nós vamos ver no próximo subtópico. Atos 1:14. Todos perseveravam unânimes em oração. A oração dessa igreja é coletiva, é constante e em concordância. Não é só no culto, é no secreto, é no monte, é na casa, nos grupos. Onde tiver 2 ou 3, tem clamor com propósito. Então, a igreja cheia do Espírito ora como quem conversa com o rei, luta como quem já venceu e clama como quem sabe que o céu responde. Pastor Joiade Serra. Subtópico 2, orando em unidade. Então, com certeza, isso nem está escrito, né? Porque, com certeza, os cristãos da igreja de Jerusalém tinham suas petições particulares para com Deus. Porém, eles se uniram para orar pelo mesmo objetivo. O texto diz no versículo 24, e ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. E o termo aqui para unânimes é muito interessante, é uma palavrinha difícil, né, em grego, mas ela tem um significado muito importante, está no comentário aqui, e eu achei muito bom trazer isso para você, porque essa palavrinha, homotumadon, significa com uma mente, com um acordo, com uma paixão. A palavra grega, né, que é utilizada em 10 de suas 12 ocorrências no Novo Testamento, no livro de Atos, nos ajuda a entender a singularidade da comunidade cristã. Essa palavra é um composto de 2 palavras que significam apressar-se juntos e em uníssono. É a imagem quase musical, ou seja, várias notas são tocadas, né, que, embora diferentes, harmonizam em tom e afinação. Assim como os instrumentos de um grande concerto, sob a direção de um só maestro, o Espírito Santo une as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos a importância da união e harmonia entre os seguidores de Cristo. Esse termo, né, destaca a ideia de que, mesmo sendo diferentes, os crentes podem caminhar juntos com unidade, com um propósito comum. Então, essa metáfora musical nos lembra da sinfonia que é a igreja, onde cada membro tem um papel importante a desempenhar. Já reparou uma orquestra? Ou repara nos músicos da sua igreja que seja, como cada um é bom naquilo que faz. Como cada instrumento é diferente, mas todos se harmonizam. Assim é a igreja de Cristo. Esse é o sentido aqui de unânimes. Diferentes, porém juntos no mesmo propósito. Diferentes, porém alcançando o mesmo objetivo. Deixando de lado as diferenças para o mesmo propósito. Então que possamos buscar essa unidade e concordância em nossas comunidades cristãs. Quando a gente fizer isso, nós vamos estar permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos una em um só propósito. Que possamos, assim como a igreja de Jerusalém, mesmo com as nossas diferenças, nos unir no mesmo propósito para benefício do crescimento do reino de Deus. Você, professor, enfatiza isso na sua classe. A importância de sermos um, né, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo entendimento. Amém? Então, os impedimentos à unidade da igreja.
né? Aqui são oposições. Primeiro, falta de comunhão verdadeira. Não há unidade na oração quando há frieza, indiferença ou disputa velada entre os irmãos. Como orar juntos se mal se fala no culto? O próprio João diz: como vão amar a Deus que não vê se não ama o irmão que vê? O João diz que não tem como ter comunhão com Deus se não tem com o irmão, gente. Não tem como ser perdoado por Cristo se não perdoa o irmão. Segundo lugar, orgulho e vaidade ministerial. Quando há competição entre, meu Deus do céu, entre ministérios, gente, entre cargos, cantores, líderes, a oração coletiva vira formalidade, não unidade. Terceiro lugar, outra oposição à oração em unidade, impedimentos à oração, é a falta de direção espiritual. Igrejas que oram sem propósito claro, sem liderança sensível ao Espírito, ficam orando cada um para um lado. Quarto lugar, pecado oculto e não confessado. O pecado individual afeta o corpo. É como uma doença, que mesmo em uma parte do corpo faz todo o corpo padecer. Em quinto lugar, a descrença na eficácia da oração. Se a oração coletiva é feita só por tradição, sem fé vira ruído. Oração sem fé, gente, é jogar flecha fora do alvo. Oração sem fé é orar a Deus que faça chover e sair não levar o guarda-chuva. Orar sem fé é escrever carta sem destinatário. Então, onde há divisão no corpo, há silêncio no céu. Mas quando a igreja ora em unidade, a terra estremece e o trono se manifesta. Terceiro lugar, orando fundamentada na palavra de Deus. Essa parte aqui eu achei também muito interessante. Porque orar não é simplesmente falar palavras bonitas ou emocionais. Não é só repetir Salmo 23, Salmo 91. Não é repetir a oração do Pai Nosso. A oração bíblica é uma conversa com Deus baseada na própria palavra e em suas promessas. Em Atos 4, após a perseguição, os discípulos oraram citando as Escrituras. E especialmente os Salmos 2. Verso 1 e 2, por exemplo, eles interpretam a perseguição a Cristo e à igreja como um cumprimento profético de Salmos 2. A perseguição não é surpresa para quem conhece as Escrituras. Então, orar, como os discípulos fizeram, é orar dentro da vontade de Deus. E por quê? Porque Deus, gente, ele vela pela palavra dele, para cumprir, conforme diz Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Ele tem compromisso com o que ele promete na palavra dele. Ele tem obrigação com a palavra dele. Então, quando oramos com base na palavra, sabemos que estamos alinhados com os propósitos de Deus. Em primeiro lugar, a oração deve ser fundamentada na palavra, porque a palavra revela a vontade de Deus. 1 João 5,14. A Bíblia é a fonte da revelação da vontade de Deus. Então, orar com a Bíblia é orar com a certeza de que Deus quer realizar. Em segundo lugar, temos que orar baseados na palavra, porque a palavra fortalece a nossa fé. Romanos 10,17. Quando oramos com as Escrituras, nossa fé é edificada, porque estamos repetindo aquilo que Deus já disse. A oração também deve estar fundamentada na palavra, porque Deus cumpre a sua palavra. Isaías 55:11. A oração com a palavra é garantir que as nossas petições estão de acordo com o que Deus já prometeu. Entre os perigos da oração sem base bíblica estão o misticismo, o emocionalismo vazio, pedir de forma errada, conforme Tiago 4,3, e o fracasso espiritual, a frustração na vida de oração. Então, gente, em tempos de perseguição e crise, precisamos orar citando a palavra. O Espírito Santo nos traz à memória as Escrituras. Nos traz à memória o meu achismo ou qualquer outra coisa, mas o Espírito Santo me faz lembrar aquilo que já está na palavra. Quando estamos em oração, Jesus disse que ele nos faria lembrar tudo quanto ele ensinou. João 14,26. Quando mais conhecemos a Bíblia, mais poderosa será a nossa vida de oração. Então, o segredo, gente, da oração eficaz é orar com base na palavra de Deus. Quando oramos as Escrituras, estamos orando à vontade do próprio Deus. Assim como os apóstolos em Atos 4, nós precisamos aprender a orar as Escrituras, reconhecendo o governo de Deus sobre a história. Reconhecendo que assim como ele cumpriu nas Escrituras, ele cumpre hoje. Reconhecendo que nós aceitamos apenas aquilo que ele já fundamentou na palavra dele. Então, uma igreja que ora com poder, ora fundamentada na palavra de Deus. Então, como resumo, gente, dessa segunda parte, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. A terceira parte da nossa lição, tá? Voltando aqui para lembrar você novamente, o objetivo aqui é demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Hoje eu resolvi te dar essa dica. Cada tópico eu escrevo para não esquecer
em cima de cada tópico, o objetivo daquele tópico. Então você sempre vai pegar a revista basicamente com 3 tópicos e com 3 objetivos, tá? Cada tópico é um objetivo, tá bom? Então, isso vai te ajudar porque, olha só, a sua aula não vai sair do trilho. Por quê? O que eu vou fazer aqui nessa terceira parte? Qual é a minha obrigação aqui como professor? É demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Qual é o tema? Tópico 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Subtópico 1. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Subtópico 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Subtópico 3. Ousadia na exposição da palavra. Então eu estou sempre aqui centrado no objetivo, tá? Então eu vou demonstrar aqui, né, segunda lição, é como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Quando eu esquecer o que eu tenho que fazer, deixa eu olhar aqui no objetivo. Fica essa dica, tá bom, gente? O subtópico 1, ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Isso aqui é importante para a gente falar um pouquinho sobre a questão de uma igreja que sofre oposição. Porque pela lógica humana, a igreja que sofre, quem sofre oposição é quem está errado, não é? Quem sofre oposição é aquele que está trazendo o que não está agradando. Mas a igreja ela sempre sofreu e sofrerá oposição. Oposição ao quê? À mensagem do Evangelho. Paulo diz ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, que todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. A mensagem do Evangelho é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1,18. Portanto, se a igreja sofre perseguição, é porque está pregando a mensagem certa. No caso da perseguição de Atos 4, isso se deu após a cura de um homem, seguida pela pregação poderosa de Pedro. O que nos chama a atenção é o fato de Pedro e os demais, cheios do Espírito Santo, resistirem com ousadia à oposição. Não significa, gente, que eles se tornaram super-homem. Não significa que a ousadia seja a ausência de medo. Ousadia é a fidelidade às Escrituras, apesar do medo da oposição. Quem disse que você vai enfrentar um sistema? Quem disse que nós, como seres humanos, não vamos sentir receio? Mas a fidelidade ao Evangelho, o poder que o Espírito Santo gera dentro da igreja faz com que a igreja permaneça fiel à oposição, mesmo diante do medo, do receio. Uma igreja fiel à palavra, inevitavelmente, sofrerá oposição. O compromisso com a verdade bíblica traz conflitos com o sistema do mundo. João, capítulo 15, do 18 ao 20. O próprio Jesus alertou em Mateus 5, 11 e 12. Quando a igreja busca se adequar ao mundo para ser aceita, ela perde a autoridade espiritual. O Espírito Santo capacita os crentes a suportar o sofrimento e perseverar na missão. Precisamos de ousadia para continuar pregando a palavra com coragem, com poder e com fidelidade, sem nos comprometermos com o sistema do mundo. 5 formas de enfrentar a oposição ao Evangelho. Em primeiro lugar, essencial é permanecer fiel à palavra, não importando o custo. A igreja tem que continuar pregando o que Deus mandou, não o que o Estado ou a cultura querem ouvir. E isso significa resistir à censura ideológica. Segunda dica aqui, né? A segunda forma de enfrentar a oposição ao Evangelho é fortalecendo-se na oração e no jejum. A igreja enfrenta a oposição de joelhos e não em debates carnais. Oração e jejum não são últimos recursos, são armas de guerra espiritual. Em terceiro lugar, mantendo a unidade do corpo de Cristo. A oposição enfraquece quando a igreja anda junta, fala a mesma língua e se apoia mutuamente. Divisão interna é o maior presente que podemos dar ao inimigo. Uma igreja dividida é pior do que o reino das trevas, porque o próprio Jesus diz que o reino dividido não subsiste, falando do reino das trevas. Ou seja, eles são unidos no mesmo propósito. Eles são unidos e organizados contra a igreja no mundo espiritual. E muita igreja é dividida entre eles mesmos. Então, gente, isso é muito complicado. Tem que ter unidade. Testemunho com coragem e integridade. Quarto lugar. Em vez de se esconder, a igreja cheia do Espírito Santo, ela testemunha com ousadia, mesmo sob risco. Não é arrogância. É fé que não se cala. Isso aqui, abrindo um parêntese, não te dá também, gente, como eu disse no primeiro sobre desobedecer a autoridade, mas eu fiz questão de explicar como obedecer, como é desobedecer, gente. Isso aqui não vai te dar margem para você querer fazer o que quer. Tem que respeitar algumas coisas, irmão. Tem lei do silêncio? Respeita o silêncio. Vai botar a caixa de som em frente ao hospital e pregar o evangelho.
tem que ter capelania para entrar no hospital e pregar, faça. Então, temos que ter esse senso, tá bom? Não é arrogância, é fé que não se cala. Preparando a próxima geração com doutrina firme. Em quinto lugar. Então, essa é a quinta forma de enfrentar a oposição. Se a gente não preparar a próxima geração, como está acontecendo, o que vai ser? A oposição vai ganhar, gente. A oposição cresce quando a nova geração não sabe o que crer. Por isso a igreja precisa ensinar com profundidade, discipular com verdade e formar soldados, não espectadores. Não assistir pessoas que só sabem assistir culto. Jovens que vão para a faculdade saem de lá desviado. Porque a oposição lá é forte e você, em vez de influenciar, é influenciado por ela. Então nós temos urgentemente. Se eu pudesse agora eu colocava aqui um alerta, uma sirene aqui, alguma coisa para te despertar, porque a igreja precisa urgentemente preparar as próximas gerações com comida forte, doutrina, não com disse-me-diz, não com leitinho materno, não. Tem que preparar essa geração, gente. Amém, meus irmãos? Vamos então para o segundo subtópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. Então, gente, o texto de Atos 4:31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Deixa eu só abrir esse parênteses que eu falei isso no textual e vou repetir. Essa frase, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos geralmente ela continua com e falar em outras línguas. Aqui, todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então somente ser cheio do Espírito Santo falando em língua dentro da igreja é fácil, né? Agora, o principal objetivo de você ser cheio do Espírito Santo é pregar a palavra de Deus. Jesus disse o quê? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e ficarão dentro da igreja falando em língua? É emocionalismo, é movimento, é barulho? Jesus disse, ser-me-ão minhas testemunhas. Uma igreja cheia dentro da igreja não vai gerar nenhum impacto. Então olha que interessante. E anunciava a palavra de Deus com ousadia. Fica aí esse parênteses. A igreja primitiva experimentava de um mover contínuo do Espírito Santo. Isso é muito bom, porque isso aqui mostra que isso não se limitava a manifestações emocionais. Ou como a gente vê hoje, frase de efeito. O pregador acaba de pregar, vou contar até 10, você vai ser cheio. Quando eu soprar no microfone, você vai ser cheio. Né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê que isso se demonstrava na ação prática dos dons espirituais. Não era para ficar dentro da igreja apenas entregando revelação, claro que isso é importante, eu não sou sensacionista não, tá? Só que o principal objetivo dos dons é a edificação do corpo. O enchimento do Espírito Santo tem como objetivo pregar o evangelho lá no mundo, lá na rua, com ousadia. O enchimento do Espírito Santo, segundo a teologia lucana, mais do que a paulina, o enchimento do Espírito Santo para Paulo é mais mudança de caráter, tá? É fruto do Espírito. Agora a teologia lucana que mostra mais o enchimento do Espírito como o batismo com o Espírito Santo, como poder realmente, né? Então, nos mostra tanto Lucas quanto Paulo também que não é um evento único, mas uma experiência renovável e contínua. O resultado desse enchimento é a ousadia no exercício dos dons, contribuindo para a edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, 18, ele diz assim, e não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse termo aqui, enchei-vos, no grego, é muito interessante, é o preroste, que é o tempo presente e voz passiva, indicando uma ação contínua e não pontual, que deve ser buscada por todos os crentes, conforme Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então é algo contínuo que precisa ser buscado. Porque esse enchimento do Espírito, ele conduz à prática dos dons que visam edificar a igreja e testemunhar Cristo com poder e coragem. O enchimento do Espírito Santo está diretamente ligado à prática dos dons espirituais com ousadia. A igreja precisa ser continuadamente cheia do Espírito. Às vezes, o crente foi batizado no Espírito Santo e aí acha que não tem mais que buscar, que não tem que estar sempre sendo renovado, sempre cheio. É preciso ser continuadamente cheio do Espírito Santo, para que os seus dons fluam em amor, em poder, contribuindo assim para o crescimento do reino de Deus. Tá? Então é muito importante que nós venhamos sempre buscar ser cheios do Espírito Santo. É o Espírito que capacita.
é o Espírito que convence, é o Espírito que edifica, é o Espírito que inspira a pregação, é o Espírito que dá unção, é o Espírito que gera um avivamento autêntico, como lá no Pentecoste, como aqui em Atos 4, eles já tinham sido cheios lá em Pentecoste, mas aqui eles foram cheios novamente, então mostra também que é contínuo, tá bom? Em terceiro e último lugar dessa nossa lição, o terceiro tópico traz o tema ousadia na exposição da palavra. Então, gente, o resultado da oração foi o enchimento do Espírito Santo e o surgimento de uma ousadia sobrenatural para pregar a palavra. Abrindo aspas aqui, né? Ousadia. Vou te explicar primeiro o que é ousadia, para entender que ousadia aqui não é soberba. Aí o camarada vai pegar esse texto de Atos 4:31 e vai subir no púlpito achando que ele é Deus. Ousadia não é mandar em Deus. Eu determino, eu não aceito. Não, porque eu tenho ousadia, está escrito lá em Hebreus 10:19. Entremos com ousadia no santuário. Não, gente, ousadia não é isso. Ousadia, no grego, é parrésia, que significa coragem, franqueza, desembaraço ao falar, liberdade de expressão, é sem medo, sem timidez, é com confiança, com liberdade para falar sem ocultar nada. Esse termo é usado para descrever a coragem e a liberdade de Pedro e João ao testemunhar diante das autoridades religiosas. A ousadia é fruto do enchimento do Espírito. Mostra que não é uma ousadia humana. Paulo diz ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Então, essa ousadia vem da capacitação do Espírito Santo e não do próprio homem. Nós precisamos de ousadia para pregar, pois também iremos enfrentar perseguições como esses crentes enfrentaram em Atos capítulo 4. Nós precisamos de ousadia para não recuarmos diante da oposição. Nós vamos ver também em Atos 5, 40 e 42. Precisamos de ousadia para proclamar o Evangelho sem medo. Romanos 1,16, pega essas referências, tá? E precisamos de ousadia para confrontar o pecado com verdade e graça. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo diz para que Timóteo pregasse a palavra a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, a igreja atual precisa buscar essa ousadia para evangelizar em tempos de oposição cultural ou religiosa, proclamar a verdade bíblica sem medo de represália e ensinar a palavra com poder e convicção. A ousadia na exposição da palavra é resultado da oração e do enchimento do Espírito Santo. Assim como Pedro e João, precisamos depender do Espírito para anunciar o Evangelho com coragem e autoridade. Sendo assim, a igreja que ora e se enche do Espírito se torna uma igreja missionária, destemida e fiel à palavra. Como resumo, movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer oposição. A conclusão diz que nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Eu quero terminar orando, até porque essa lição nos mostrou também a importância da oração. Então façamos como na lição, como no texto de Atos 4, e oremos em unidade para terminar essa lição. Pai, essa oração de hoje, meu Senhor, é especial porque nós queremos orar como aquela igreja e pedir ao Senhor ousadia. Nos dê ousadia para ensinar a Tua palavra. Nos dê ousadia para pregar a Tua palavra. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha aqui, Pai, que acha que não tem vocação para pregar a palavra, mas que ela tem ousadia para falar do Senhor, para pregar a Tua palavra para quem está no mundo. Nos dê ousadia, Pai, quando nós estivermos na frente das nossas congregações ensinando a Tua palavra. É o que nós precisamos, Pai, de ousadia. Nos ajuda, nos enche do Teu Espírito com autoridade para falar da Tua palavra. É o que nós te pedimos hoje, Pai, te agradecendo por essa lição, te agradecendo pelo Teu favor e pedimos que o Senhor sempre seja conosco. Abençoe nossa EBD em nome de Jesus, que o Teu nome sempre seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu digo sempre, não perca o próximo vídeo do questionário dessa lição, tá bom? E também os próximos vídeos que nós colocamos aqui no canal. A próxima lição tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. Se Jesus permitir, estudaremos ela juntos. Eu te aguardo até lá. Um abraço,
Fique na paz. Deus abençoe sua vida.